Uma coisa que eu tenho pensado e tem despertado o meu coração nesses últimos dias é sobre a questão da amargura. Às vezes nós achamos que o tempo resolve algumas questões dos nossos corações, mas a grande verdade é que a amargura parece que ela se aproveita do tempo. E eu gostaria de perguntar para você, e gostaria que você, diante do Senhor, sondasse o seu coração e se perguntasse como que anda nesses dias de pandemia e de afastamento, de distanciamento dos seus irmãos, o seu coração. Será que no seu coração você tem abrigado a amargura? Você anda amargurado, mesmo que não esteja se relacionando com pessoas? É engraçado isso, porque mesmo com a distância de pessoas, é possível nós nutrirmos aquilo que a Bíblia diz, para nós não deixarmos crescer em nossos corações, que é a amargura. E a pergunta que eu vos faço é: como está o seu coração nesses dias? Como você tem alimentado o seu coração? E eu gostaria de olhar para Hebreus, capítulo de número 12, o versículo de número 15, mas eu quero ler com vocês o versículo 14 e 15. Versículo 14 de Hebreus 12 nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela sejam muitos contaminados. O texto, ele prossegue ainda dizendo algumas outras coisas que nós devemos retirar do nosso meio, retirar dos nossos corações, mas eu quero pensar com vocês apenas na amargura. O que é amargura? Se nós pudéssemos responder de maneira muito breve, muito simples, o que é a amargura, nós diríamos que a amargura é o resultado de não perdoar. É uma reação não bíblica a um pecado cometido por alguém. É uma afronta. E eu estou colocando a questão de um pecado cometido por alguém, para que nós tiremos da nossa ideia de que quando alguém nos chateia, a gente deve perdoar essa pessoa, a pessoa deve se arrepender. Se não há pecado naquilo que a pessoa fez, por mais que nós estejamos chateados com a ação dessa pessoa, não há necessidade de perdoarmos e não há necessidade de nós irmos atrás desse irmão para confrontá-lo biblicamente, porque ele não pecou. Às vezes nós temos essa capacidade de ficar chateado com alguém, mesmo que a ação dessa pessoa seja uma ação bíblica. Talvez isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo, de um irmão me repreender biblicamente e eu ficar tremendamente irado, revoltado com esse irmão, mas a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor trabalhou no meu coração e eu tive a possibilidade de ir lá conversar com ele e falar com ele como que aquela verdade bíblica, ela, num primeiro momento, ela me deixou tão irado com o irmão e depois a graça, a misericórdia do Senhor, ele transformou o meu coração e mudou a minha vida. Mas às vezes nós ficamos chateados com alguém e esse chateamento não necessariamente é porque o outro pecou contra nós, mas é porque no nosso coração nós estamos abrigando respostas que não são bíblicas. Então, quando nós pensamos em amargura, nós estamos pensando naquela ira nutrida, naquele resultado nutrido da falta de perdão, quando nós não perdoamos alguém, quando nós não sentamos para resolver os problemas de modo bíblico. Assim, nós cuidamos, né, muito mal dos nossos corações e abrigamos dentro dele aquilo que a Bíblia diz que não é para nós fazermos. Abrigamos
a amargura. Mas se você olhar para o texto aí, a amargura ela traz algumas consequências, ela tem resultados. E a amargura, ela nasce no coração nunca de modo espontâneo. Ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada. Parece a ideia aí de uma planta. Olha só, nem haja raiz de amargura que brotando, né, que brotando no seu coração, que brotando em você, que brotando no seu interior, ela venha crescer e se desenvolver. É a ideia que nós temos que para uma semente crescer é preciso você preparar, adubar a terra, você precisa lançar aí água, cuidar da semente, para que com o tempo ela venha a crescer. Quando nós temos dificuldades em nossos corações para perdoarmos alguém, nós começamos a regar em nossos corações a amargura. O que é que nós começamos a fazer? Nós começamos a alimentar dentro de nós um desejo ruim pelo irmão, alimentar dentro de nós uma aversão ao relacionamento. Nós começamos, talvez isso já aconteceu com você, nós começamos a criar aquelas implicâncias, né? Eu lembro que uma vez um irmão falou isso comigo, falou assim, Marcelo, rapaz, você está implicando demais com fulano. De fato eu estava. Em meu coração, eu estava abrigando a amargura, eu estava chateado com ele em um determinado assunto, e tudo que nós falávamos, então, voltava àquele assunto, e eu trazia um problema desse irmão, eu lembrava de uma ação ruim desse irmão. O que eu estava fazendo no meu coração, eu estava remoendo, eu estava relembrando, eu estava voltando aquele momento de discussão, aquele momento acalorado, e a amargura, então, ela é regada, ela é alimentada, ela é cuidada dentro de nós até ela crescer, até ela brotar, né? Até ela desenvolver. E é isso que o autor aos Hebreus está nos dizendo. Meus irmãos, cuidem dos vossos corações, cuidem dos vossos relacionamentos, e esse cuidar dos vossos relacionamentos é porque nós estamos à procura da paz, estamos seguindo a paz, e estamos em busca, ou estamos num processo de santificação, de tirar tudo aquilo que não provém de um relacionamento real, piedoso diante do Senhor. E tirar de nós aquilo que não provém do Senhor é tirar dos nossos corações a possibilidade do desenvolvimento da amargura. E a amargura não é algo que simplesmente ela trabalha em nós numa perspectiva ruim, porque se você olhar aí, ela precisa ser regada. Mas só que um dos problemas grandiosos da amargura é que a amargura também contamina pessoas. Olha, separando da graça de Deus, nem haja raiz de amargura, o versículo de número 15, que brotando vos perturbe. Olha, a amargura ela vai tirar a estabilidade do seu coração, isso aí nós sabemos. Quem anda amargurado, anda inquieto, anda preocupado, gasta muito tempo pensando e revisando as coisas na sua cabeça, porque ele precisa alimentar isso. Mas só que um dos efeitos danosos da amargura em nossos corações é também contaminar quem está à nossa volta. Vos perturbe e contamine os irmãos. Muitos são contaminados pela sua reação não bíblica a uma situação. Se a amargura é nós
reagirmos de modo pecaminoso e a nossa reação ela é contra as Sagradas Escrituras, nós não agimos biblicamente, é necessário, meus irmãos, nós nos perguntarmos se nós, de fato, temos sido bênçãos sobre a vida dos nossos irmãos, ou se nós temos contaminado os nossos irmãos com a amargura do nosso coração, com a visão pecaminosa dos nossos relacionamentos. É isso que o autor aos Hebreus está nos dizendo. Lembra, os Hebreus é uma carta escrita para irmãos que sofriam perseguições, para irmãos que passavam por momentos de tribulação grandiosos, irmãos que estavam abandonando a fé, irmãos que estavam tendo dificuldades de relacionamento entre eles também, mas sendo perseguidos e precisavam enfrentar a vida cristã, glorificar a Deus, voltar aos rudimentos da fé e se estabilizar na certeza e segurança que Deus cuida das nossas vidas, independente das perseguições que sofremos. Poderíamos aplicar e pensar isso com a sua vida e com a minha do seguinte modo: independente do modo como você é perseguido, é afrontado, independente das pessoas que falam mal de você ou que lhe perseguem, a sua resposta tem que ser uma resposta bíblica e você não pode guardar no seu coração a amargura. E a razão disso é porque você está tirando do seu coração a paz, você não está seguindo a santificação e a paz, mas você também está sendo danoso para o relacionamento espiritual, para o desenvolvimento espiritual das pessoas que estão do seu lado. Esse é um dos problemas muito graves da amargura. Ela nos faz também contaminar. É uma espécie de pandemia que se alastra. Você nutriu no seu coração a amargura, a raiva, a ira, por isso o pensar, uma resposta não bíblica, porque assim você pode analisar as respostas que você dá ao seu relacionamento de um modo muito amplo, e ao responder isso, você pode também perceber como que você está contaminando as pessoas, como que você está fazendo com que as pessoas enxerguem os outros, se relacionem com os outros à sua volta. Porque uma coisa é certa, a amargura, ela contamina pessoas. Então, quem está do seu lado, se você não está respondendo biblicamente, ele está colhendo o fruto da sua ação não bíblica, do seu proceder pecaminoso. E é isso que o autor aos Hebreus está nos dizendo, para cuidarmos dos nossos corações, para não agirmos assim. Mas quando nós pensamos na amargura, irmãos, é necessário nós entendermos algumas questões. Para lidar com a amargura, é necessário um viver bíblico, e o viver bíblico é termos a capacidade de resolução de conflitos, de resolvermos os nossos conflitos biblicamente. E responder biblicamente à resolução dos nossos conflitos se alguém pecou contra nós, nós devemos procurar esses irmãos e devemos confrontar esses irmãos biblicamente, devemos sentar e conversar e falar quais são as ações que nos deixaram irados, que nos deixaram, vou colocar aspas aí, chateados, porque às vezes o que ele fez
embora não tenha sido pecado, mas eu fiquei chateado, e ao confrontá-lo, ele me confronta com a verdade bíblica mais uma vez, e eu sou convencido pelo Espírito Santo de que, de fato, eu pequei ao pensar tudo aquilo do irmão, ao agir daquele modo com o irmão, eu não cuidei de quem estava do meu lado, os meus relacionamentos foram danosos, eu acabei contaminando o corpo, e assim todo o meu proceder foi pecaminoso, e eu preciso ser restaurado, ser resgatado, preciso voltar à comunhão com o Senhor e com o corpo de Cristo, que é o meu irmão. E um ponto importantíssimo para nós entendermos, que lidar com a amargura é lidar com o perdão, e isso é uma coisa muito cara para nós. Porque lidar com o coração é algo extremamente precioso. Tudo que nós devemos guardar, porque procede, fonte da vida, devemos guardar o nosso coração. Devemos guardar as respostas que nós damos diante das pessoas, respostas que devem ser bíblicas, respostas que devem ser de glorificar ao Senhor em meio às dificuldades, às provações e os relacionamentos, cuidando de nós para que a amargura não cresça em nossos corações e nos contamine, nos tire a paz, nos tire o progresso da santificação, mas que também não contamine os nossos irmãos. E isso é algo muito caro. Por que é caro? Porque nos foi conquistado pelo sangue de Cristo. E o padrão, então, de não guardarmos amargura em nossos corações, não está, ou não estão, os padrões aí, não estão nos nossos relacionamentos. O padrão não está no relacionamento com o seu irmão. O padrão está no seu relacionamento com Deus, está no perdão recebido de Deus. Todas as nossas ações, elas têm por resposta àquilo que Deus tem realizado em nós, aquilo que Deus tem feito por nós. E alguns textos bíblicos, seria bom, então, nós lembrarmos aí, como, por exemplo, Mateus, no seu capítulo de número 18, nós temos a parábola do credor incompassivo. Mateus capítulo 18, do versículo 23 ao versículo 35, mas eu quero ler apenas os versos finais, do 32 até o 34. Então, o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Perceba, irmãos, a razão de nós não guardarmos amargura. Amargura é o resultado de não perdoar alguém. É reagir de modo não bíblico a uma ofensa. Por isso, você nutre coisas ruins no seu coração, rega tudo isso, relembra a ofensa, mas só que isso perturba o seu coração, não te dá paz, não te deixa desenvolver em santidade. Isso atrapalha o relacionamento com o seu irmão, porque contamina o seu irmão com uma visão pecaminosa dos relacionamentos, do seu relacionamento, do seu olhar do seu irmão. E a razão de você ter que trabalhar isso no seu coração está no fato de que Deus nos perdoou. Nós recebemos um perdão maravilhoso, grandioso, gracioso da parte do nosso Deus. E ao receber esse perdão, nós não podemos responder do modo que nós estamos respondendo às ofensas. E devemos, então, responder biblicamente às ofensas que temos recebido. Se você olhar um outro texto, em Lucas, no capítulo de número 17,
O Evangelho de Lucas também diz a mesma coisa a partir do versículo de número 3 até o versículo de número 10, que é o texto aí de quantas vezes, né, se deve perdoar a um irmão. Lembra? O início do capítulo, a partir do versículo de número 1, nos diz assim: disse Jesus aos seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Pessoas vão ser contaminadas à nossa volta por causa de um proceder não bíblico. Se a amargura que nós nutrimos nos nossos corações contamina as pessoas que estão à nossa volta, ai de nós, irmãos, ai de nós. É um proceder não bíblico. E assim, então, o texto prossegue para tratar do perdão, tratar da amargura, tratar do modo como que nós regamos biblicamente as nossas ações. Acautelai-vos, tomem cuidado, porque se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa. Olha, se o seu irmão pecar contra ti, não podemos guardar amargura no coração. Devemos repreendê-lo, devemos responder biblicamente. Mas isso é um preço muito alto para nós. Mas é um preço que foi pago por Cristo. Há uma possibilidade de redenção nos nossos relacionamentos, tão somente porque Cristo pagou o preço dos nossos relacionamentos. Está pago, está consumado. Quando no livro de João, lá no seu Evangelho, capítulo 17, o Senhor ora, intercede como sacerdote por nossas vidas, ele pede que nós sejamos que nós tenhamos um relacionamento como o Pai e o Filho e o Espírito Santo têm. O padrão dos nossos relacionamentos é a triunidade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, não pode haver raiz de amargura em nossos corações. E o meu desejo é que você lide, que nós, enquanto corpo de Cristo, enquanto servos do Senhor, lidemos com a raiz da amargura em nossos corações, para que sejamos, então, um povo que adora ao Senhor, que segue na paz do Senhor, que segue em crescimento diante do Senhor. Ações práticas que você pode fazer com a sua vida e preservar o seu coração. Você pode perceber e começar a notar e anotar se você tem conversado com os seus irmãos, com as pessoas que estão à sua volta, muito sobre alguém e tem reclamado, você tem partilhado chateações, e isso tem sido frequente com uma pessoa, ou tem sido frequente com relações de pessoas próximas a você, e você acaba entrando no mérito de falar mal das ações desses irmãos, de falar mal dessas pessoas. Policie o seu coração, comece a perceber isso com as pessoas que estão à sua volta. Se você não está contaminando, crie também relacionamentos de prestação de contas. Fale para o seu amigo, fale para o seu irmão, querido, se porventura eu estiver sendo pecaminoso, se eu for pecaminoso nas minhas ações, se eu estiver falando mal de alguém, me repreenda, fale comigo, me dê um toque, porque eu não estou sabendo lidar muito bem com isso. Esse é um primeiro passo. Um segundo passo, você pode confrontar o seu coração, e se o seu irmão pecou contra você, vá até o seu irmão, procure, sente. Nós temos algo maravilhoso,
Nós temos a palavra do Senhor e temos a ação do Espírito Santo em nós, irmãos. Não precisamos nutrir a amargura em nossos corações, nós podemos sentar face a face e, através da intermediação do Espírito Santo, nós sermos quebrantados e restaurarmos os nossos relacionamentos. Não estamos condenados à amargura, não estamos condenados a um viver antibíblico. O procedimento de seguir a paz e a santificação é pela graça atuante do Espírito Santo em nós. Então, nós temos essa possibilidade, você a tem. Peça ao Senhor, sente diante do seu irmão, confronte, seja confrontado, converse, abra o coração e falemos das Sagradas Escrituras, porque é ela que é o padrão, a única regra de fé e prática, é ela que vai nos convencer, é a ação do Espírito Santo em nós. Por isso, procure o seu irmão também, peça a Deus que abra oportunidades para conversar, e assim nós teremos um proceder que glorifica ao Senhor, e não seja necessário nós abrigarmos a amargura em nossos corações. Que Deus nos dê um dia gracioso na presença dEle, para louvarmos, para bendizermos, para exaltarmos aquele que é digno de toda honra, toda glória, que é o nosso Senhor. E o nosso viver em tudo glorifique o nome dEle.